Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Olá, tudo bem? Bola rolando para o 15º episódio do Correio no Brasileirão 2023. Hoje, quarta-feira, momentos antes de começar a rodada, a 11ª do Brasileirão 2023. Depois de um longo e tenebroso outono, o inverno começa falando da volta da Série A. Volta por quê? Porque a gente estava parado para acompanhar uma seleção brasileira sem técnico enfrentar Guiné e Senegal. Você sabe os resultados, o Brasil ganhou de Guiné por 4-1 e perdeu de virada para o Senegal por 4-2 sob o comando do Ramon Menezes. 3 jogos, 2 vitórias do Brasil depois da Copa do Mundo, na verdade 2 derrotas do Brasil depois da Copa do Mundo, uma para Marrocos e outra para Senegal, e uma vitória apenas contra a Guiné. O Brasil fez 7 gols e levou 7. Essa é a campanha do Brasil pós-Copa do Mundo nos amistosos, antes das eliminatórias para o Mundial, que será disputado no Canadá, Estados Unidos e México em 2026. Carlo Ancelotti está praticamente certo como técnico da seleção, somente a partir de 2024, provavelmente estreia na Copa América, que será nos Estados Unidos, e enquanto isso, a CBF busca um interino para comandar a seleção nesse período de transição. Muita gente desconfiando ainda se Ancelotti vem ou não, mas a CBF, pelo menos para a imprensa, extraoficialmente, tem dito que o Carlo Ancelotti está sim, já disse sim, já deu ok para assumir a seleção apenas em 2024, quando acabar o contrato com o Real Madrid. Técnico interino na seleção lembra Campeonato Brasileiro. A seleção está lembrando muito os times do Campeonato Brasileiro, que costumam ter interinos em várias rodadas do Campeonato Brasileiro. E eu estou aqui para falar sobre isso com Vitor Parrini, Paulo Martins e Danilo Queiroz, todos nós da editoria de esportes do Correio Brasiliense. Técnico interino na seleção brasileira já teve, claro, mas é novidade recente, né? No Brasileirão isso é comum pra caramba, né? É comum pra caramba, até por um grande tempo, né? Para pra pensar, a gente bateu tanto na tecla, por exemplo, do Emerson Ávila, e o Emerson Ávila acaba não ficando, né? Nessa rodada, provavelmente o Armando Evangelista, mais um português, o 7º do campeonato, vai estrear no Goiás contra o Vasco. E esse mercado de técnico é uma das coisas mais loucas que tem no futebol, ainda mais no mercado brasileiro, que é uma bagunça generalizada. Danilo, eu tenho lembrança de alguns técnicos interinos na seleção brasileira, e aí a gente pode falar do Ernesto Paulo lá atrás, acho que você nem era nascido ainda, mas tinha o Ernesto Paulo em 1992, ali na transição entre Paulo Roberto Falcão e Carlos Alberto Parreira. O Ernesto Paulo assumiu era o comandante da seleção sub-20 também, depois comandou a seleção olímpica em um pré-olímpico para Barcelona 92. O Candinho, que foi vice-campeão brasileiro pela Portuguesa em 1996, foi técnico interino na transição do Vanderlei Luxemburgo para o Leão. Houve um técnico interino também quando o Leão assumiu, acho que o Pedro Santilli, que comandou a seleção, porque o Leão estava cumprindo uma suspensão, e aí quem ficou à beira do gramado foi ele. E aí outros casos aí de auxiliares. O Murtosa já foi, né? Eu não tenho certeza se o Murtosa foi, é uma boa pergunta. Mas agora é o ramonismo, né? 3 jogos, o Ramon comandando a seleção brasileira. E ao que tudo indica, parece que o Ramon não vai continuar tocando esse processo. Bom, mas está encerrado o capítulo Seleção Brasileira. O torcedor está meio que entediado de ficar sem jogo. E a gente precisa urgentemente atualizar a mente do nosso torcedor com o que aconteceu em 10 dias. Cara, 10 dias, técnico bom arruma time em 10 dias. E técnico ruim piora mais ainda time de futebol. E a gente vai saber, a partir dessa 11ª rodada, quem soube aproveitar ou não esse intervalo comercial tão pedido por tantos anos pelos clubes. Quando tem data FIFA, tira um jogador do meu clube, o campeonato continua. Dessa vez não foi assim. Não foram 10 dias, alguns times tiveram 11 dias aí. Alguns deram até férias, né? Como é o caso do Botafogo, Vitor Parrini, que é o líder do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu com o Botafogo nesses 10 dias? O Botafogo descansou 4 dias, né?
Acho que fugiu um pouquinho da maré aí que os outros times estavam, de aproveitar o tempo livre, como alguns em crise aí, como o Corinthians, ou até o Jorge Sampaoli, que estava tanto precisando desse tempo. Só que eu acho que o Botafogo viveu mais dias de apreensão do que de tranquilidade com essa bomba aí envolvendo o técnico Luiz Castro, né? O Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo lá na Arábia, tem interesse, e até o próprio empresário do Luiz Castro não descarta uma saída antes do fim do contrato no ano que vem. Então, assim, o Botafoguense tem uma boa perspectiva do time voltar jogando bem pelo tempo que teve para trabalhar, mas corre esse risco aí de eventualmente perder o treinador, né? John Textor até sentou com ele, conversando, mas a gente sabe como é o futebol, nada é garantido, não tem palavra que dê pra gente confiar, né? Exatamente. Vou falar no Botafogo, antes de seguir falando no Botafogo, eu esqueci de passar pra você a rodada, a 11ª rodada. Eu vou pedir pro Danilo passar pra gente quais são os jogos dessa 11ª rodada. A gente não vai falar jogo a jogo, como a gente costuma, porque hoje a gente fez uma matéria, a gente publicou uma matéria no Correio Brasiliense na edição desta quarta-feira. O título dela é Anotou Tudo, Põe em Prática. É uma foto do Fernando Diniz aqui. E a gente mostrou como os 20 clubes trataram esses 10 dias de recesso aí entre a 10ª e a 11ª rodada. Se você quiser ler, se aprofundar, tá na edição do Correio e tá também no site do correiobrasiliense.com.br, uma matéria assinada pelo Gabriel Botelho e o Danilo Queiroz. Danilo, quais são os jogos da 11ª rodada? Vamos lá, meu amigo. Depois de uma longa e tenebrosa data FIFA, a rodada começa às 19 horas com São Paulo e Atlético Paranaense. No mesmo horário tem Cruzeiro e Fortaleza. Às 20 horas tem o Clássico do Desespero entre Santos e Corinthians. Clássico do Desespero é uma excelente definição. 21h30 são 2 jogos. Fluminense e Atlético Mineiro, Bahia e Palmeiras para encerrar a quarta-feira. Na quinta-feira, o dia começa para o Brasileirão 19 horas com Grêmio e América Mineiro. Às 20 horas tem Vasco e Goiás. No mesmo horário, Coritiba Internacional. Também no mesmo horário, Cuiabá e Botafogo, e fechando a rodada, Bragantino e Flamengo. A gente falava do Botafogo, que é o primeiro colocado. O Vitor Parrini resumiu aí pra gente o que aconteceu com o Botafogo nesse período. O Luiz Castro ameaçado de sair, e eu acho que a torcida do Palmeiras tá um pouco mais tranquila, não é, Paulo Martins? Com essa notícia de que o Carlo Ancelotti será o técnico o técnico virtual da seleção, virtual técnico da seleção brasileira a partir de junho. Exatamente. Tá tranquilo porque o Abel Ferreira tava ali no radar o tempo inteiro, né? Claro. Antes, só quero deixar um parêntese do Luiz Castro, né? Imagina como a vida do Luiz Castro deve ter sido muito louca nesses últimos meses, né? Se o Al Nassr tivesse chamado ele depois da Taça Rio, certamente ele não estaria mais no Botafogo. Mas como ele é líder do brasileiro, ele pensa em ficar no Botafogo. Do lado do Palmeiras, foi um dos técnicos no futebol brasileiro cotados, assim como este cavaleiro Fernando Diniz. E a própria presidente do Palmeiras, mais firme, né, nesses últimos tempos em relação aos assuntos internos, que é uma cobrança muito feita, e algo que também balançou esses dias de data FIFA dentro do Palmeiras, na questão de uma dívida com a W Torre, que é a gestora do Allianz Parque, por exemplo. Mas o Palmeiras teve um dia para ajeitar, teve jogadores convocados, no caso do Everton, que não vai conseguir voltar a tempo, né? O Everton, Rony e Rafael Veiga, mas, por exemplo, outros jogadores que tiveram amistoso um pouco mais perto geograficamente vão conseguir voltar, no exemplo do Gustavo Gomes e do Piquerez. Então, o Palmeiras não vai ter 100% de jogadores contra o Bahia nesta quarta-feira. Muito provavelmente o nosso ouvinte, o espectador, sabe já o resultado dessa partida. Mas o Palmeiras teve dias mais tranquilos, sobretudo com essa permanência do Abel Ferreira, que, como a própria Leila Pereira tinha dito, dificilmente sairia para a seleção, dificilmente seria cedido para a seleção. E assim ficou, né? Assim ficou. E o próprio Abel sempre fala, por exemplo, do Filipão, que voltou a ser técnico do Atlético Mineiro. Opa, que assunto para daqui a pouco. Tem um colega aqui que tá louco pra falar sobre isso. Muito. Mas eu aguardemos. mas eu dizia assim, que o Abel, ele sempre tem como referência, ele sempre faz questão de falar disso, de quando o Filipão foi técnico da seleção de Portugal, né? Que seria, por exemplo, uma suposta devolução de serviços, né? Porque ele sempre lembra do episódio Portugal vice-campeão da Euro 2004, da Copa do Mundo de 2006, e seria um pouco a devolução. Pelo menos se era um sonho do Abel, algo que ele nunca deixou claro, se era o sonho de treinar a seleção brasileira, não vai se concretizar. Abel fica no Palmeiras. Eu quero te fazer uma pergunta. O jatinho da Leila Pereira não foi buscar o Rony, o Rafael Veiga e o Everton?
disponível já está, né? Mas o fretamento... Não, eu digo o jatinho dela, não o avião do Palmeiras mesmo. Ela tem um jatinho que faz. Não, mas que inclusive dá já tá disponível. Ela fez a aquisição, mas já tá disponível. Ainda não tava disponível, mas recentemente já ficou pra inclusive ela. O jatinho dela deu carona pro Filipão, depois do sorteio dos grupos da Libertadores, né, Danilo? Do Paraguai, trouxe o Filipão paraguaio. Pra outros não, tipo Landim, essa turma não. O Filipão tudo bem. Mas de repente podia ter ido lá buscar, né? Deve ter autonomia pra fazer aquele voo tranquilo lá de Lisboa até São Paulo. Palmeiras vive em céu de brigadeiro, então não precisa muito de entrar em questões mais secundárias, não. Danilo Queiroz, o terceiro colocado é o Flamengo, que um dia esteve na zona do rebaixamento. Sim. E é só subindo. E aí, terceira posição. O Flamengo vai jogar só na quinta-feira contra o Bragantino. O que aconteceu com o clube de regatas do Flamengo em 10 dias que podem ter mudado ou não o seu time? Deixa eu saber essa rodada, né? Se mudou ou não. Só pra fazer um parêntese do Abel Ferreira, a seleção não tá mais disponível, mas o Real Madrid vai ficar, tá? Quem sabe? Quem sabe o Abel Ferreira não vai pro... O Real Madrid vai continuar esperando, então... Pro Real Madrid. Né? O Flamengo tinha muita coisa pra resolver nessa parada de data FIFA. Era só 10 dias, embora tivesse já... Eu tinha batendo nessa tecla aqui algumas vezes. Embora o Flamengo estivesse evoluindo, ele tinha algumas coisas pra consolidar nessa evolução. O São Paulo ele precisava desse tempo livre pra poder consolidar essa evolução do Flamengo. Nesses 10 dias, assim como todo mundo, ele deu folga pro elenco, né? Também treinou bastante. Eu gosto que o Flamengo jogou no domingo, né? Com o Grêmio. Sim. Folgou até quarta. Anterior à data FIFA, folgou até quarta. E eu acho que no fim de semana também o Flamengo folgou. Não, acho que foi outro time, porque eu escrevi a matéria, eu tô com 20 informações aqui misturadas na cabeça. Não foram os 4 dias, que o Parreira acha muito, a gente, até quando tiver um feriadinho prolongado, vamos cortar a folga dele, né? Já que ele acha 4 dias muito tempo. Mas aí o Flamengo teve esses 10 dias aí, folgou até de domingo a quarta-feira, mas também não teve o Pedro, tava convocado, não teve o Varela, tava convocado, quem mais? Ayrton Lucas tava convocado, o Gabigol também ainda lesionado, né, se recuperando, também não treinou tanto assim, Matheus França é outra opção, tinha uma Arrascaeta lá, né, que treinou, pôde se recuperar, Bruno Henrique a mesma coisa. Eu tô curioso pra ver no campo. E o Flamengo já tem um desafio que é mais pegado, né? Que é contra o Bragantino, que normalmente impõe dificuldade pro Flamengo. Flamengo em Bragança Paulista Flamengo vai fazer 2 jogos seguidos fora, né? Que pegou o Bragantino no fim de semana e enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Isso, pois é. São 2 jogos que vão ter uma exigência já do Flamengo. Eu tô curioso pra ver em campo como é que o São Paulo usou, não 10 dias, né? Porque tem um descanso, mas esses 6, 7 dias livres aí de trabalho, porque as condições também não foram assim tão ideais ao meu ver, né? Não tava lá com o elenco 100% completo. Eu tenho uma curiosidade em relação ao Flamengo. Como é que foi esse desquite com o Marinho, né? Porque o Marinho fez até vídeo de boa ali e tal, dizendo que errou ao não viajar para o Chile, para aquela partida do Flamengo na Libertadores. E foi um desquite aparentemente legal, né? Tranquilo, né? Do Flamengo com o Marinho, né? Marinho que foi para o Fortaleza, se você ainda não tá ligado, fechou com o Fortaleza. Por que raios o Marinho não foi para o São Paulo e acertou com o Fortaleza? É dinheiro, pô. Foi dinheiro. A proposta do Fortaleza, eu li isso hoje de manhã, a proposta do Fortaleza, eu vou até pecar aqui que eu não botei a fonte, eu não me recordo, eu tô com tanta coisa na cabeça que eu esqueci já, mas eu vi que ele foi realmente questão de financeira mesmo. A proposta do Fortaleza, em termos gerais, era bem mais atrativa do que a do São Paulo. Ele preferiu ir pro time também, onde ele vai ser titular absoluto, né? Sim, e tem um bom técnico, o Vojvoda. A gente fala por que raios, porque o São Paulo, embora viva uma fase pior do que a do Fortaleza, o São Paulo é uma camisa mais pesada. E atrasa salário também, o São Paulo tá atrasando. Até nessa matéria que a gente deu hoje, tem uma informaçãozinha que nessa parada da data FIFA, o São Paulo atrasou de novo o direito de imagem, né? Acumulou mais um mês, então às vezes pesou isso pro Marinho. Então esse foi o Flamengo, os 10 dias que mudaram o Flamengo. E agora a gente vai falar dos 10 dias que mudaram o Atlético Mineiro, meus amigos. Precisava só de um, né? A última sexta-feira, por exemplo. Inacreditável o que aconteceu nos Atléticos. A gente começa pelo Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é o 4º colocado. O Atlético Mineiro sai do jogo pré-data FIFA com o Eduardo Cudê dizendo, não vou voltar. Um time profissional, minha gente. Profissionalíssimo. O cara disse que, vou ali na Argentina, não sei se volto. E voltou sim, mas somente para negociar a saída, Parrini. E, para a surpresa geral, o Atlético Mineiro chegou a cogitar Tite,
chegou a cogitar Bruno Lage. Alguns ventilaram a possibilidade de Jorge Jesus assumir. E para surpresa geral da massa atleticana, o site, o Twitter, o Instagram, colocam lá: Luiz Felipe Scolari é o novo técnico do Clube Atlético Mineiro. Luiz Felipe Scolari, que recebeu até prêmio da Conmebol, uma lembrancinha da Conmebol no último sorteio dos grupos da Libertadores, uma homenagem por ter se aposentado. Depois da final da Libertadores contra o Flamengo, ele disse que estava pendurando a prancheta, virou diretor executivo do Atlético Paranaense, ungiu Paulo Turra como sucessor. Paulo Turra que vinha fazendo um grande trabalho. Dias antes de assumir o Atlético Mineiro, ele afirmou em uma entrevista, que eu não me recordo a quem agora. Foi ao GE. Ao GE, vamos dar o crédito. Numa entrevista ao GE, afirmou que não treinaria nenhum time brasileiro. E aí, no dia seguinte, meus amigos, aparece lá na página do Atlético Parrini como técnico do Galo. Como explicar isso? Loucura, né? Você vê, ele fechou a porta. Loucura? Fechou a porta pro futebol brasileiro ali, deixou eventualmente aí uma outra porta pro futebol árabe, né? Mas eu acho que ninguém esperava, apesar da loucura que viveu o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense nesses dias. Até é um pouco impensável, né? O Filipão dirigiu recentemente também o Cruzeiro. Na Série B, né? Não foi uma direção enorme, assim, que foi praticamente o mesmo caso do Rogério também, né? Mas esteve, né? Tá lá no currículo dele. Claro. Então, eu só acho que o Filipão foi muito pensado pra blindar esse time. Acho que não é nenhuma opção técnica. E a diretoria também. Sim. Não é nenhuma opção técnica por ser um treinador brilhante ou vencedor. Acho que é mais pela experiência mesmo pra confrontar nesses momentos de instabilidade, né? As costas largas do Felipão. Eu penso muito nisso. Eu quero só um espaço Você pra concorda falar. com isso aí? Porque... Bom, primeiramente, sim, concordo, é isso. Mas o que acontece? Eu tive um milhão de pensamentos em relação ao Atlético Mineiro nessa coisa de sai o Kudê, de contrato ao Felipão. Porque assim que o Kudê saiu, primeiro, porque o Kudê entregou o cargo, vale citar. Vamos dizer bem claro aqui, foi o mais burro. Vamos colocar, foi boludo. O Kudê foi boludo. Foi isso. Porque ele tinha um time certo e ele troca o certo, que era o Atlético Mineiro. Tudo bem, vale ter paciência, essa coisa. Todo mundo que trabalha precisa de paciência pra lidar com pessoas. Porque senão não vai. Aí ele vai, entrega o cargo pra trocar por Racing ou Vélez. Racing e Vélez fizeram um jogo no Campeonato Argentino no fim de semana. Foi uma das coisas mais horrorosas. Eu acho que o problema do Kudê é com o Brasil. Deve ser porque ele largou o Internacional na liderança, o Inter não saiu da fila de campeão, veio pro Atlético Mineiro e eu quebrei minha cara, porque eu falei que a gente ia ficar na expectativa de ver o Kudê na primeira temporada completa no futebol brasileiro. Não vimos. E parece que não vamos ver. Eu acho que tão irresponsável quanto o Kudê é quem contratou o Kudê. Sim. Eu gosto muito do Rodrigo Caetano. Acho que é um dos executivos, dos melhores executivos do país. Ele é prolixo, sim. Só que nem os melhores executivos são blindados do erro, de cometer erro. Ele contratou o Kudê para o Internacional. O Internacional, o técnico argentino larga o Colorado na liderança do campeonato. Inclusive o Internacional havia feito uma partida sensacional contra o Flamengo, eu lembro bem disso. Um confronto direto entre Flamengo e Internacional no Beira-Rio. O Internacional jogou muito bem. E o Flamengo também jogou bem naquela partida, principalmente no segundo tempo. Eu não lembro o ano exatamente, mas foi uma baita partida entre Internacional e Flamengo. O Kudê era o técnico do Internacional. Depois ele sai, o Abel Braga assume. Mas não é que ele saiu pro Celta de Vigo pra deixar de brigar o título Exatamente. Brasileiro pra brigar rebaixamento do campeonato. Mas ele saiu obrigado. 2020. Mas ele saiu obrigado. É 2020. Sim. Ele saiu obrigado. Ele saiu obrigado do Internacional. E do Atlético com o Rodrigo Caetano. Aí o Rodrigo Caetano vai pro Atlético Mineiro e o que ele faz? Contrata também um cara de temperamento super instável, cara. Você não sabe. O Eduardo Kudê saiu agora, mas lá atrás ele já havia tentado acionar a cláusula de rescisão pra deixar o clube. Aí aqui a gente traz um questionamento. Será que os outros dirigentes do futebol brasileiro aprendem com isso? Porque a gente tem muita tendência, né, a ficar recuperando o treinador que era de um, daqui a pouco, Parrini, outro cara contrata. Esse ano é prova de fogo pra todo dirigente. Pra todo dirigente. Porque, vamos colocar aqui, dos times grandes a gente tá
na maioria, indo do metade pra final de cargo, em eleição. Salvo engano, esse ano tem eleição do Corinthians, por exemplo. Tem, final do ano. Exatamente. E fica nesse bate-volta. Só pra fechar a questão do Atlético Mineiro, que eu queria dizer. Quando demitiu o Kudê, que eu acho que inclusive deveria fazer uma força a mais pra ficar o Kudê e o Atlético, mas como não fizeram questão, tava certo. O meu pensamento, inclusive falei a todos da editoria, vocês vão se lembrar, que eu disse, no podcast eu vou soltar cobras e lagartos contra a diretoria do Atlético. Por quê? Porque pra mim, na minha cabeça tinha, a temporada do Atlético Mineiro está encerrada. Acabou. Calma, bicho, relaxa. Não, eu tô tranquilo, mas... Ele é atleticano. Tá bravo. Não sou atleticano. Não torço para um time mineiro. Tenho simpatia pelo Atlético, mas não torço. Então, pra mim a temporada do Atlético tava encerrada. E o Felipão, cara, a chegada do Felipão, além de surpreender todo mundo porque era um técnico que não estava em conta pra ninguém, chega pra pegar, assim, de uma forma interessante. Eu acho que o Danilo não aprecia tanto essa coisa do Felipão. A gente vai falar com ele já sobre nesse isso. vai e volta. Até que ele deve falar do Atlético Paranaense, né? Algo assim. Mas, bom, vamos só pra fechar essa coisa. O Atlético, então, sai de uma temporada que tava encerrada, pelo menos da minha perspectiva, sai da temporada que tava encerrada, pra ser um time competitivo em Copas. No Campeonato Brasileiro vai ser outra coisa. Vamos ver. Constância e elenco esse time tem. Esse elenco do Atlético, ele não me parece muito diferente do elenco que o Palmeiras tinha em 2018. Que, inclusive, foi o último título do Felipão. Então, o Felipão tem com o que trabalhar. E experiência, óbvio, anos e anos de experiência no futebol brasileiro. Vai ser o 18º clube dele na carreira, né? Eu tô ansioso pra ver a primeira entrevista do Filipão. Ele fala assim, eu quis voltar. Mas se eu quis voltar, eu não posso voltar? E ele não comanda o time hoje, né? Contra o Fluminense. É a primeira vez que eu vejo, eu ia até falar isso, que eu tava vendo o provável do Atlético Mineiro. É a primeira vez que eu vejo um treinador em dúvida. Tá lá, Lucas, não sei, acho que é Lucas Rodrigues, parênteses Felipão. É porque ele viajou pro Rio de Janeiro Pra e vai Volta descer. Redonda. A volta redonda, exatamente. Eu achei curioso. Danilo, como você não divulga. é bem crítico em relação ao Filipão. Essa volta, não ao técnico Filipão, mas a volta dele, Sim, né? a volta dele. Eu acho que foi a junção de dois personagens indecisos, né? Tanto o Filipão quanto o Atlético, nenhum deles sabe o que quer. Porque pra mim, assim, a gente tá com o Kudê. Vamos comparar aqui Kudê e Filipão. São dois treinadores muito opostos, de carreiras extremamente opostas, de estilo de jogo oposto. É isso que o Atlético Mineiro quer? Eu acho que não. É isso que a torcida do Atlético quer? O Filipão é um grande técnico, ninguém discute que ele é vencedor, que ele sabe montar times ofensivos. Mas, sei lá, vamos fazer aqui um exercício de uma Libertadores, uma semifinal contra um Palmeiras da vida, contra um Flamengo da vida. Aí o jogo fora de casa. Será que o Filipão não vai fazer aquele esquema dele que ele fez no Atlético lá, de botar contra o Flamengo, de armar o time cheio de volante, 2 ônibus atrás, a torcida do Atlético quer isso? A diretoria do Atlético quer isso? Não quer. Então eu acho que é um tiro pela culatra dos dois lados isso aí. Mas será? Ele tirou o Palmeiras ano passado. Não, mas Era assim... top campeão. Mas aí no Atlético... como ele tirou também, como né? ele tirou. No Atlético Sim. cabe a forma que ele... Eu acho que a torcida do Atlético quer isso. É porque talvez seja um momento de transição um pouco atrasado, né? A gente já tá bem no meio da temporada. É aquela coisa, o enfim. mata-mata da Libertadores ainda dura, ainda tem mais uma rodada, É a inclusive. insanidade do futebol brasileiro, E né? sabe qual que é a sorte de toda essa história? É que Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, que estão no mesmo grupo, já se enfrentaram 2 vezes. Porque se tivesse outro confronto direto, a porrada ia cantar. Isso é certeza. E como o futebol tem dessas coisas, pode anotar aí. O sorteio da Libertadores vai botar nas oitavas de final Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. No mesmo, e pode, né? Pode, No pode, mesmo sim. grupo parece que pode, né? Pode. Sorteio é livre lá. Vai cair esse Isso. jogo aí. Só que tem que ser sempre primeiros contra segundos. Mas como estão no mesmo grupo, O pode. mesmo grupo vai cair. Tem um detalhe interessante sobre o Luiz Felipe Scolari, só pra arrematar o Atlético Mineiro. A gente se empolgou aqui com o Atlético Mineiro, hein? Causou revoltas aí a mudança no Atlético Mineiro. Mas A é mesa ficou curioso. até meio bamba aqui. Mas é curioso, mas é curioso o Atlético Mineiro em 2021 conquistar títulos a rodo. Tríplice coroa, eles não gostam que fale tríplice coroa. Triplete do Galo. Eles conquistaram o Mineiro, o A Copa do Brasileiro Brasil. e a Copa do Brasil e quase chegam na final da Libertadores. E ganharam a Supercopa depois. Exatamente. E o Atlético Mineiro sai do técnico Cuca. Aí depois vem... Quem veio depois do Cuca? Na sequência. Bom, mas tem Cuca, Foi o Turco. O Mohamed, Antônio Mohamed. Cuca, Mohamed, o turco Mohamed lá. Antônio Mohamed. Antônio Mohamed, o turco, né? Que de turco não tem nada, realmente ele é, na verdade, é argentino, mas é o apelido dele. E aí, depois, na sequência, vem... Quem assumiu o Atlético Mineiro depois do turco? Terminou a
a temporada, enfim, mas depois vem Eduardo Cudê e agora o Luiz Felipe Scolari. O Cuca voltou, né? O Cuca e fechou a voltou, temporada. exatamente. Mas são 4 treinadores, como o Danilo falou, tem nada a cara. ver Não tem com o nada a outro, ver, cara. não tem nexo uma coisa a ver com a outra. Então, todo aquele sucesso, a exaltação dos três R's lá que comandam o Atlético Mineiro, né? A gente coloca em xeque depois desse entra e sai de treinadores. Um detalhe para ter. Fica parecido até com o Flamengo, né? Sim, Que o curso vai e volta lembro. do Flamengo, Lembro demais. dos técnicos. Lembra muito. Todo time é assim, né, brasileiro. A exceção do três Palmeiras, R's a exceção do Palmeiras recentemente que tá conseguindo manter uma linearidade ali até ok. Mas eu te interrompi, o que você ia falar? Não, eu ia só falar que eu acho que com essa decisão do Filipão aí, os 3 R's vão dar uma grafia nova pra palavra errado. 3 R's. Olha aí. Olha. Calma aí. Rapaz, sabe o que também tem isso? O Atlético Mineiro, ele tava esperando a chance de chegar a uma final de Libertadores de novo. Porque sempre quando a gente começa no meio da temporada, fala assim, quem são os times fortes do futebol brasileiro? Sempre se cita Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Sim. E já tem um tempo isso. Só que aí, Flamengo bateu 2 finais. Aliás, bateu 3, ganhou 2, perdeu 1. Palmeiras bateu 2, ganhou as 2. E o Atlético parou semifinal, o Atlético parou em quartas de final, parou em oitavas. Ganhou títulos nacionais, beleza, era uma coisa que demorou 50 anos, no caso da Copa do Brasil um pouco menos. Mas. Não, no título brasileiro. Não foi pra sacanear o Atlético, não foi nem pra sacanear, não. Mas, assim, o Atlético. O que tá faltando pro Atlético pra dar certo, por esse momento recente do time, é chegar na final de Libertadores. Pelo menos. O Luiz Felipe Scolari chega num momento em que o desafio dele é transformar a Arena MRV, que vai ser inaugurada em breve, agora nesse segundo semestre, transformar esse palco em um caldeirão mesmo do Galo. E aí o Filipão, ele é muito bom nisso. Eu sempre lembro que o Filipão transformou o Olímpico no inferno quando era técnico do Grêmio, transformou o velho Parque Antártica, Jardim Suspenso, em um inferno também, inclusive para ele, porque tinha a turma do amendoim que ficava atrás dele lá no velho Parque Antártica, cornetando o Filipão o tempo inteiro. Na passagem pelo Cruzeiro, antes de assumir a seleção brasileira também, ele pilhava o Mineirão, e agora a missão dele vai ser pilhar a Arena MRV com a torcida do Galo no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil ele saiu, mas também na Libertadores. Realmente eu concordo, elenco ele tem para fazer um bom trabalho e, se brincar, até bater campeão de algum torneio nesse ano. Paulo Martins. Sou eu. O quinto colocado é o Fluminense, e o Fluminense vem esmilinguindo. Jogadores se machucando, inclusive o Nino ficou fora da seleção brasileira. Foi cortado. O que aconteceu com o Fluminense em 10 dias? Felipe Melo machucou também, só pra vocês saberem. Sim, verdade. Felipe Melo também machucou. Dupla de zaga vai ficar complicado, né? A única certeza é o David Braz. Vai jogar contra o Atlético logo mais. E o time do Fluminense é aquela coisa que a gente dizia, né? Mas essa data FIFA que era pra ajudar o Fluminense vai acabar não ajudando tanto. Porque, como você sempre gosta de destacar, Marcão, o Fluminense é um time que joga no limite, é verdade. Joga sempre ali no esforço pra atacar sempre. É aquele time que brilhava os olhos a coisa de menos de um mês. Brilhava, era o time que melhor jogava no futebol brasileiro. E vê o que virou o Fluminense, né? Fluminense, o time que perdeu o jogo na Libertadores, 2 jogos até na Libertadores. River Plate. Vai se classificar aí na Copa do Brasil também. Caiu na Copa do Brasil. Deixou ali a parte mais alta da tabela do Campeonato Brasileiro, ainda tá ali numa fase de disputa para recuperar. Mas o Fluminense passou do futebol mais bonito do Brasil para um time que tem organizado batendo no CT e falando com todo mundo. Foi maravilhosa. Exatamente. E justo ainda pra cima do Felipe Melo, por exemplo, né? Exatamente. Ou seja, no Fluminense, o que não mudou nos últimos 10 anos foi a coisa da pressão. Porque precisa de resultado. O primeiro teste com o Atlético vai ser interessante. E ainda mais o Atlético com essa mudança de técnico torna-se um rival um pouco mais frágil, né? Porque o time ainda não vai estar acostumado com a transição pro futebol do Filipão. Então, o time do Fluminense tem que começar a mostrar uma recuperação agora e também agitar o departamento médico antes de tudo. Eu fico preocupado com o Fernando Diniz. Até que ponto essa definição na seleção brasileira vai mexer um pouco com a cabeça dele. Eu acho que o Fernando Diniz, ele tinha um pouco de expectativa, assim, de ir para a seleção brasileira. Até quando ele conquista a Taça Guanabara contra o Flamengo, ele fala que todo mundo estava falando que era o primeiro título dele. Aí ele lembra que ele conquistou títulos
no interior paulista, em campeonatos menores. Ele foi campeão foi vice com o Audax, né? E ele desabafa, vice-campeão paulista, ele desabafa que, se isso aí não for título, tudo bem, tal. Podem considerar esse o primeiro título, mas eu considero esses títulos. Porque ele sentia falta na prova de títulos da CBF. Todo mundo citava que o Fernando Diniz não tinha conquista nenhuma. Então vamos ver como é que vai ser, como é que vai ficar a cabeça do Fernando Diniz aí pra essa continuação do... Ele é psicólogo, ele tem que saber lidar com as frustrações dele. Pois é o que se espera. É o que se espera, né? Pelo menos ele tem um alívio do retorno do Marcelo, né? É. Aquele setor esquerdo era o principal problema dele. Ele ainda não tem o Alexander, mas já tem o Keno e o próprio Marcelo. Então, assim, a tendência é as coisas Mas melhorarem. perdeu o Felipe Melo, Exato. perdeu o Manuel, que tá suspenso pelo menos 3 jogos. Manuel, aconteceu isso nos 10 dias. É verdade. Esses 10 dias do Fluminense não foram tão tranquilos assim, tribulados. não. É aquilo que eu falei, esmilinguindo ali. E o Arias também não joga, ele tava na Alemanha, né? Foi titular na vitória da Colômbia contra a Alemanha, uma das surpresas dessa data FIFA. E não vai voltar a tempo de jogar contra o Atlético também. É isso. Danilo, de um tricolor para o outro. A bomba no Grêmio é a possível aposentadoria de Luisito Soares. Aí você começa assim, cara? pra derrubar o palpite do Paulo Martins sobre o campeão brasileiro, o Grêmio não conta mais com o principal jogador o tempo inteiro, né? Pô, que situação, hein? Aquilo ali me Foi pegou triste. de surpresa. Até é difícil de arrumar argumento pra É muito triste. comentar uma situação dessa, porque foi uma coisa realmente de supetão, né? Do nada, ninguém esperava. Ele tava jogando normal. Contra o Flamengo jogou bem pra caramba. Teve outros jogos no ano aí, contra o Cruzeiro recentemente também jogou bem. Contra o e Flamengo tal. ele fez uma partida, cara. O que foi aquilo? Muito bom. Sensacional. Mas imagina o que Pecado ele tá aquela bola na passando. trave dele. O Muito. que ele tá passando pra jogar? Pra Sim. jogar assim alto nível com dor, cara. É. E o tanto de injeção que deve tomar lá e tal. Infiltração. A artrose, Infiltração, a artrose não é brincadeira, Eu até retiro uma crítica que eu fiz pesada ao Renato Gaúcho em relação ao jogo contra o Palmeiras. Eu tava lendo na 0 Hora, os colegas da 0 Hora, sempre, obviamente, muito bem informados. E eles estavam explicando que o piso duro, como o do Atlético Paranaense, do Botafogo e do Palmeiras, prejudicavam muito o desempenho dele. Tanto Então que eles estavam tentando evitar que ele também jogasse. não jogou contra o Atlético Paranaense. Foi a das partidas que ele foi poupado. Exatamente. Então, Ele foi poupado em 6 partidas no ano. eles não comentavam isso abertamente, mas um dos não era bem poupado. Ele estava sendo realmente blindado de agravar a situação dele no joelho, porque o gramado sintético é prejudicial ao Luis Soares. E ele pediu reunião, vai ter reunião entre o Grêmio e o Luis Soares para ver se ele continua ou não. Alguns maldosos já dizem que ele está preparando o caminho para ir para a Inter de Miami. Eu prefiro acreditar. E não pode, Não, tem um regulamento da FIFA que... Porque assim, ele tá... Se ele tá... Pô, olha o Ed aí, pô. A gente tá ditando as instruções aí. Cara, nosso Ed Alves, antes soldado dando orientação aqui Tá pra chique tirar o as Ed fotos hoje, aqui. hein? Vascaíno Ed Cara, Alves, ilustre Vascaíno. É, Quer perder a linha que eu tava falando? Do Como ele deve sair Suárez. daqui a pouco, não vai dar tempo da gente Regulamento da falar do FIFA Vasco, vai aí. estar lá no final. É, o Mas vamos voltar regulamento a falar da do FIFA. Grêmio. O regulamento da FIFA não permite, né? Até uma sugestão de pauta aí pra gente fazer depois. Zero. O regulamento da FIFA ele não permite o jogador sair de um clube com pretexto de aposentadoria e assinar com outro. Não pode. Então isso é um detalhe legal. Mas tem nas redes sociais estavam pilhando. O cara, aquela coisa de torcedor brasileiro, bicho. O cara tá preparando o caminho pra quem jogar com o Messi lá no Inter de Miami. Tô entendendo agora qual é do cara. Vamos. Se o Soares não levasse a sério os contratos que ele teria, ele teria passado direto da Europa pro Grêmio e não teria passado no Nacional do Uruguai. Ele teria ido pros Estados Unidos já, Claro, também. direto. Eu prefiro acreditar na palavra dele. Posso estar sendo ingênuo, mas eu acho que eu torço para que o Luis Soares pelo menos consiga encerrar essa temporada, né? Claro. É um baita jogador. Eu repito, cara, a partida que ele fez contra o Flamengo, sim, impressionante o desempenho do Luis Soares. E agora, a gente já começou falando do Atlético Mineiro, mas e aí, o que aconteceu com o Atlético Paranaense, Parrini? Minha nossa. Em 10 dias. A gente continua falando aqui, 10 dias que mudaram ou não o seu time na data FIFA. Passou um furacão lá, né? Passou um furacão mesmo, né? O ambiente lá não tá legal, não. Principalmente pela saída do Felipão e respingou no Paulo Turra, né? Ao contrário do que surgiu ali no início, não foi nenhuma opção do Paulo Turra em acompanhar o Felipão. Ele simplesmente recebeu a ligação, né? Ele explicou no Boleiragem, programa do Sport TV, que o Alexandre Matos, né?
dirigente. O executivo lá do Atlético Paranaense comunicou que ele não estava mais nos planos, né? Ridículo, Então, assim, cara. ruim, né? Porque o Paulo Turra é um dos bons treinadores que a gente Vinha fazendo um vê bom trabalho. dessa nova safra, né? Tudo bem que o Atlético não joga um futebol brilhante, mas é um time consistente. Mas tá bem, né? né? Tá bem nas competições. Não é brilhante, mas tá bem, tá. Vai se classificar na Libertadores, tá na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro tende a patinar um pouquinho, mas isso não é motivo para nenhum desespero e não justifica nenhuma demissão. Então, assim, é complicado, né? Tanto que a gente vê o Atlético parece um pouquinho sem rumo, né? Ventilou aí o nome do Cuca, né? Você até comentou do Petralha, que ele é... O dirigente sou eu. O Petralha é o seguinte, cara, se ele disser o meu técnico é o Cuca, ele vai pra frente da televisão e fala assim, ele banca, confia em mim, vai comigo, tal. Ele segura a onda. Só que o Mário Celso Petralha, ele está no departamento médico. Ele está se tratando de uma doença, mas ele continua tendo muita influência ali no Atlético Paranaense. Então a gente vai ver o Atlético, por enquanto, indo nessa toada de interinos, né? Wesley Carvalho. Wesley Carvalho, que também... Ele também é da meio da safra do Filipão, já foi interino no Palmeiras. E, assim, o Paulo Turra, ele acaba sendo a vítima da história, velho. Porque não tem menor condição. Eu não acho ele tão vítima, não, Paulo. Eu acho o seguinte, se você contratou um combo. O Filipão e o Paulo Turra eram um combo. O Atlético Paranaense aceitou o Paulo Turra porque o Filipão indicou. Mas aí, se o Petralha é tão da coisa de se bancar, por que ele deixou se levar pelo Filipão? Aí é a vaidade do dirigente. Clube. O clube comunicou ele falando que ele fazia parte do projeto Felipão. Então, quando o Felipão sai, ele também sai junto, porque aí vai haver uma renovação. Então, é um combo. Se fosse por isso, o Wesley Carvalho é também o combo, amigo. Você comprou hambúrguer, batata frita e um refrigerante. Exatamente. Então, assim, fica só o refrigerante lá. Mas se você precisa só tomar refrigerante pra matar a sede... Eu concordo que ele vinha fazendo um ótimo trabalho, mas, assim, cara, do ponto de vista gerencial, os caras consideram um combo. E direi mais. Se por um lado eu pensava que a temporada do Atlético Mineiro tinha acabado, a temporada do Atlético Paranaense já acabou. O Atlético Paranaense é um time que costuma... Já acabou. Vai cair pro Flamengo na Copa do Brasil, vai cair nas oitavas da Libertadores pro Atlético Mineiro, que o Danilo já cravou. E no Campeonato Brasileiro só Deus sabe. Bom, só fazer um parênteses importante sobre o Atlético Paranaense, que esse investido no Cuca aí também, no Cuca, se ele realmente tiver também um interesse mútuo de assumir o Atlético, vai ser também um grande... Eu vou usar a palavra teste, mas não é isso, pra gente saber se o Cuca realmente vai ter um dia condições de voltar ao mercado depois de tudo que ele passou no Corinthians. Ele vai ter cabeça também. Depois da repercussão, porque a própria torcida do Atlético Paranaense já tá iniciando um movimento lá. Não quer. E o Atlético, a torcida feminina do Atlético, né? E se tá falando aí do Atlético Paranaense, a gente sabe como é que funciona lá. Então, assim, se vamos supor que haja interesse mútuo do treinador e do clube, e se por movimentação da torcida o Cuca não assumir, por motivos óbvios e motivos extremamente aceitáveis, a gente já debateu isso aqui várias vezes, é só mesmo um termômetro que eu acho que vai ter, e muito importante da gente pensar também, às vezes nem em futebol em si, mas em sociedade. Sim. Vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Posso deixar uma pergunta na mesa? Vou deixar uma pergunta na mesa. Você acha que o santo do Petralha e do Cudê batem? Dá pra fazer um crossover do Cudê parando no Atlético Paranaense? Eu acho que não. O Cudê se queimou demais. Cara, não sei, porque coragem de contratar. Eu ainda não entra ainda na minha cabeça um sujeito que troca o Atlético Mineiro pelo Vélez ou pelo Racing nesse momento. Juro que não. Mas são dois clubes tradicionais argentinos. São dois times inexistentes. O campeões de Libertadores. Você tá olhando pela ótica brasileira da coisa. Ele, Racing e Vélez tem outro peso. Ótica brasileira, eu acompanho o futebol argentino direto, mas pra cara. ele é nativo, cara. Nossa, meu... Racing e Vélez... Gama consegue ganhar esses times hoje em dia? O Gama não tem nem time. O Gama não tem nem time. Eu vou avançar aqui que daqui a pouquinho o nosso produtor Benjamin vai levantar a placa ali, meu amigo. E aí dos acréscimos. Dos acréscimos, exatamente. Opa, Danilo, ali, eu quero te perguntar o seguinte, Danilo, o que aconteceu no São Paulo nesses 10 dias? O São Paulo foi isso aí que a gente tava falando um pouquinho antes, né? Subiu a plaquinha ali pra gente. Quantos minutos ainda temos aí? 20 minutos ainda, tem muito tempo. 20 minutos, vamos lá. De novo lá. O São Paulo teve uma data FIFA tranquila pro Dorival conseguir arrumar o time. Teve essas questões positivas que o São Paulo já vinha bem, né? Então, assim, 10 dias pra concretizar e consolidar aquilo mesmo. Mas tem essa questão aí dos direitos de imagem, né? Que a gente sabe que, em termos até de legislação,
É uma coisa que abre brecha para um jogador, sei lá, pedir uma rescisão por justa causa com o clube, né? No São Paulo isso já tá acumulando já tem um tempo, eu acho que nenhum jogador do São Paulo hoje vai tomar essa medida drástica, mas assim, eu acho que o ambiente do São Paulo ele pode ser muito mais tumultuado por uma questão financeira desse nível, de atraso de salário constante, do que propriamente do Dorival, do elenco em si, que tá melhorando. Para mim, eu vejo que o São Paulo tá evoluindo. Então, assim, foi uma pausa de data FIFA tranquila pro São Paulo conseguir trabalhar. O Pato também deu uma evoluída, acho que não deve jogar nessa rodada agora. O Pato deu uma evoluída. O Pato evoluiu fisicamente, né? Tava machucado e tal, já tá registrado no BID, tá se preparando para estrear. Acho que não vai ser nessa rodada agora, talvez nem no fim de semana também, né? Vai levar ainda um pouco de tempo, mas assim, eu acho que em termos técnicos, o São Paulo teve uma pausa de data FIFA bem legal, bem bacana, mas tem essa questão de bastidor aí financeiro que pode, às vezes, dar uma minada lá. Quem sabe como é que funciona isso aí. E tem um outro porém também, não só dessa questão do Pato, mas outros jogadores também pra tentar esvaziar o departamento médico, né? Porque o São Paulo vive com o departamento médico lotado. O São Paulo, o Fluminense, volta e meio o Flamengo. Volta e meia, sim. Bragantino também, tem muito jogador no DM, a gente tem até uma lista aí gigante, né, na matéria. Bragantino, exatamente. Parrini, o Cruzeiro. O que esperar do Cruzeiro depois dessa pausa na data FIFA? Tá aí. Essa eu não sei responder, porque o Cruzeiro... vou ser bem sincero, eu não sei o que esperar do Cruzeiro, porque o Cruzeiro veio bem, né, antes da parada da data FIFA, ali, né? Depois... Mas assim, ao contrário do que a gente imaginou, melhorou, né? Porque a gente colocava o Cruzeiro como um dos candidatos a rebaixamento, né? Com a chegada do Pepa, o time estabilizou, né? Não fez jogos brilhantes, mas melhorou. Endureceu o jogo contra o Flamengo no Maracanã. Isso também já mostra um pouquinho da evolução. Né? 1-1. Eu acho que até o Pepa, desses treinadores que chegaram, assim, é um dos que fazem o melhor trabalho. Então, assim, e capaz era o que mais precisava dessa parada, né? Pra poder ajeitar o time ali, que ele chegou ali em cima daquela coisa do furacão, do pesolano, não sei o que lá. Eu acho que o Mano Menezes também no Internacional tava precisando. Acho que agora o problema é que o Inter vai cair pra cima de mim daqui a pouco. O Cruzeiro joga pra fazer as pazes com a torcida agora. Um pouquinho no Mineirão também, né? Verdade. Né? São 2 jogos no ano no Mineirão. O Gramado fez as pazes? Não, o Gramado Mineirão ainda não? Péssimo ainda. Tá triste lá. Quem diria, né? A gente vê um estádio de Copa do Mundo desse jeito, E né? a CBF Se fosse só Mineirão, tava bom. Quem diria, não. Isso aí é padrão do estádio de Copa do Mundo hoje em dia. Que recebe né? show, aí aquele palco pesa lá. Estraga tudo, né? Queima o gramado. O Cruzeiro fez 2 jogos no Mineirão esse ano, só isso, né? O palco que se acostumou a ser a casa da torcida em tantas conquistas nas principais do clube não tá à disposição, né? O Cruzeiro foi um clube nômade esse ano, né? Jogou até em Brasília, jogou em Brasília, jogou em Uberlândia, jogou em... Sete Lagoas, Arena Sete Lagoas, jogou no Independência. Aliás, jogou mais no Independência do que nos outros estádios, né? Até o próprio Mineirão. 2 jogos, 2 derrotas para Fluminense e Grêmio na Copa do Brasil, né? A gente passa do Cruzeiro para o Inter, mas antes disso, ainda voltando lá no Atlético Paranaense, a gente esqueceu de falar, nesses 10 dias de intervalo, a gente teve aí uma aproximação cada vez maior entre Vitor Roque e o Barcelona. O Barcelona é um jogador candidato sim a defender a seleção na Copa de 2026. Eu discordo do Richarlison, que diz que a camisa 9 é dele. Eu acho que ele tem que prestar atenção, olhar um pouquinho o futebol brasileiro. Tem gente surgindo aqui, não somente o Pedro, não somente o Vitor Roque. O jogador do Santos também, o Marcos Leonardo, bom jogador também. Tem concorrência, Os caras não estão na Europa, mas tem ainda concorrência. Mais se ele perde gols como ele perdeu, Exatamente. Ele não pode dizer que a camisa 9 é dele e perder aquele gol que ele desperdiçou contra Senegal. Eu coloco até o Gabriel Jesus nessa lista aí de jogadores que pra ser generoso, o Martinelli também cabe aí. O Carlo Ancelotti vai tratar com carinho quando assumir a seleção brasileira. Mas então o Vitor Roque também é um cara que abalou um pouco ali o futebol brasileiro nesse período de data FIFA, porque ele pode se transferir para o Barcelona na janela de verão lá na Europa. A gente vai falar agora, Paulo Martins, do Internacional. O Mano Menezes conseguiu aproveitar esses 10 dias? Será? É a pergunta que fica, né? Porque o Internacional, vou seguir batendo na tecla. 10º colocado, né? A gente tá indo pra quase pro final do podcast e só agora que a gente vai falar do Internacional, o time que foi vice-campeão brasileiro.
O Inter manteve a base, aquela mesma coisa de sempre. O Inter manteve a base, manteve o técnico, mas o futebol esqueceu em algum canto, né? Se ficou no Sesc de Alvorada, se ficou no CT, não saberemos. Fato é, o Ener Valencia chega, né? Tá cada vez mais perto de estrear. Ver se surge de novo uma fome de gol no ataque do Internacional, porque um ataque que ano passado teve um bom desempenho com o Wanderson, com o PH, com o Alemão e Maurício, até pra somar nessa lista. Esse ano com esses 4, ainda mais o Luiz Adriano que chegou, nada, ou seja... O Danilo e o Gabriel colocam aqui também na matéria a volta do Mercado, né? Do Gabriel Mercado, o zagueiro, exatamente. sim. O time do Internacional tem a base, né? Não é um time que vai fazer tanto barulho na janela. E me parece que não vai mexer tanto enquanto o Mano Menezes estiver no Inter. Não sei também se a paciência do presidente Barcelos vai durar tanto até o final da temporada, por exemplo. Fato é que o Inter tem que reagir nas diferentes frentes, né? Aliás, agora só na Libertadores, né? Tem que classificar, né? Na Libertadores e dar mais atenção pro Campeonato Brasileiro, né? O Inter não pode estar em 10º lugar com o elenco que tem, com o futebol que apresentou na temporada passada. É um campeonato mais complicado esse ano? Sim, claro, mas era pro Inter, como vice-campeão brasileiro, um ano depois do maior rival voltar pra Série A, tá 4 posições atrás? Eu tenho uma opinião formada. O Mano Menezes ele vai se concentrar na Libertadores. Pra chegar nas quartas de final e tomar 8 no agregado e ir embora. Mas eu acho que ele vai se concentrar na Libertadores. Esse é o Mano Menezes. O Campeonato Brasileiro... O Mano Menezes já era pra ter um título na era dos pontos corridos. Campeonato Brasileiro. Pegou bons times, né? E não tem. Então eu acho que ele vai se concentrar... Acho que ele tem total consciência de que a briga dele é pra, no mínimo, voltar à Libertadores em 2024. E na Libertadores ele vai tentar ir até onde der. Não, e ele erra, porque mais de uma vez... Vou concentrar na Libertadores. O time que cai pro Caxias em casa, na semifinal do Gaúcho. Um time que cai pro Melgar. América Mineiro, depois de ter remontado o placar. Sim. Todos no Beira-Rio. Time que não sabe sempre jogar em casa. E tanto que perdeu o Campeonato Brasileiro que teve mais perto, né? Que foi o do Abel Braga em casa, contra o Sport. Ou seja, esse time do Inter, essa safra mais recente, não é decisivo. E não é de Libertadores. É um time pra jogar Campeonato Brasileiro, voltar e planejar pro ano que vem, se quiser aspirar algo a mais. E com o Mano Menezes acredito que não deva ser. Eu vou fazer um combo aqui de Santos e Corinthians, que é um dos clássicos da 11ª rodada. Danilo, o Corinthians... O que aconteceu com o Corinthians nesses 10 dias? Inclusive, pressão da torcida na viagem do time para Santos. Terrível, inaceitável. Que fizeram com o elenco do Corinthians. E Parrini, o Santos. Vocês podem tabelar aí sobre dias tensos, né? Os dois times, né, passaram por problemas com torcida. O Santos também, né? Foi sábado passado. O Santos teve protesto lá também, no não? fim de semana na porta do CT. O presidente não foi perdoado, o elenco também. O técnico, o Helman. Técnico. Que inclusive o Helman ele tava sendo poupado, mas foi um dos alvos também, né? Aqueles tradicionais caixões de papelão, né? As torcidas de São Paulo elas são muito criativas com protestos, principalmente as músicas. Acho que ontem no do Corinthians rolou, se não ganhar do Bacalhau, vai levar pau, alguma coisa assim. Do Bacalhau? Né? O peixe. Baiacu. Baiacu. Bacalhau é o Vasco. Baiacu, mas enfim, o negócio tá tenso aí pros dois lados. Nenhum deles teve tempo de qualidade realmente nessa data FIFA, né? O Renato Augusto... Na data Renato FIFA, Augusto, na temporada, há um pois tempo já. Pois é, e essa pausa da data FIFA era importante, né? Para os times darem uma organizada. Talvez pro Luxemburgo foi bom, porque ele realmente pegou um início de trajetória bem puxado, bem pesado pra cima dele. Até que ele demorou pra ganhar o primeiro, perdeu um monte de jogo em seguida. Já tá eliminado da Libertadores, tem o mérito de ter eliminado o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, mas foi bem pesado. A data FIFA não foi tão tranquila, porque ele também não tá com o time completo, né? Renato Augusto, tem alguns outros que me fugiram da memória que estão citados aí. Murilo também, não treinou muito por questões variadas lá, teve até Ciso envolvido no meio aí, Dente Ciso.
Enfim, a crise do Corinthians males que afetam todo mundo, né? Mas nessa fase do Corinthians acontecer o siso com o zagueiro é complicado. O Luxemburgo, ele parece cada vez mais inclinado a investir na base, em promover jogadores da base. E aos poucos ele vai fazendo uma barca, né? Cada hora você ouve o nome de algum que tá saindo. O Romero, agora se discute o Romero, se fica, se sai. Ele aos poucos vai colocando pra fora quem ele não tá curtindo. Acho que o Corinthians foi o único a fazer um jogo treino nessa parada aí. Não lembro de alguém mais ter feito um jogo Bateu a treino. Portuguesa, né? Acho que o Palmeiras fez também. Até o Yuri Alberto fez gol. Só me engano. Olha aí. Merece aplauso ele? Não. Tá bom. Mas só falando dessa questão também, aproveitar que a gente tá no meio do ano, entramos no inverno, como você mesmo disse. O Santos, né, nesse meio tempo, consolidou a compra do Soteldo, né? Tava na seleção venezuelana. O Jorge Sampaoli foi muito sincero quando disse que o Flamengo... Eu não pedi o Soteldo, não. Começaram a falar que ele tinha pedido. E então comprou, de fato, o Soteldo, né? Era um contrato que veio até o fim do mês. A gente sabe que o Santos não vive uma era financeira muito positiva. E daí, então, conseguiu, né? Fechar com o Soteldo até 2027. Foi a única movimentação do Clássico. E o Corinthians? Será que o Corinthians não precisa de alguém? Eu acho que o time do Santos arrisca perder em breve Paulo Roberto Falcão, fora das 4 linhas. Eu acho que a CBF está inclinada a levar o Paulo Roberto Falcão para... Não, mas se fosse em campo também para ter algum cargo, para ter algum cargo ali, precisando. Junto com o Ancelotti, jogaram juntos, tal. Amizade, tudo. Eu acho que talvez uma das perdas do Santos. E o Falcão já foi técnico, né? Então pode ser o técnico da seleção na transição. De interino, não? Exatamente. Para terminar a nossa passagem aqui, o que mudou no seu time ou não em 10 dias na data FIFA? Vasco da Gama. Quem se aventura a falar aí sobre o Vasco da Gama? Silêncio breve de uns 3 segundos. O Maurício Barbieri resistiu à data FIFA, cara. Eu pensei que depois do jogo contra o Internacional... Ele é imortal. Daquele incrível jogo contra o Internacional, né? Porque o goleiro do Internacional operou milagre naquela partida. O John. E o Vasco da Gama. O que aconteceu com o Vasco? O que aconteceu com o Vasco nesses 10 dias aí? O que não aconteceu com o Vasco? Ou não aconteceu? O Vasco... Tem reforço foi ao mercado e trouxe um né? cara que nunca esteve no futebol brasileiro. Serginho, que era estrela do Sheriff de Tiraspol, da Macedônia ali, da Moldávia. E tá tentando trazer um zagueiro do futebol da Premier League também. O Lianco, o zagueiro do Newcastle, que é muito bem lembrado pela torcida do São Paulo. Que coisa maravilhosa. A fase do Vasco... É triste, viu? É triste, não, parece que não vai a lugar nenhum. A pergunta que não quer calar é se o Barbieri agora tá vivendo uma rodada de cada vez, né? Uma rodada de cada vez e essa é uma coisa das SAFs, né? Porque os técnicos estão um pouco mais blindados com as SAFs, mas e aí? O que vai se fazer? Ele vive uma rodada de cada vez, mas é só isso que ele tem também, né? É só o Campeonato Brasileiro. Exatamente. O que ele tem, que ele tem é a SAF. E um confronto direto com o Goiás em São Januário. Você imagina a pressão em cima do Barbieri nessa partida. Não é jogo fácil, não. Goiás. Não. Só é um pouco. Vinha bem. Mas aí tem a coisa da estreia, né? Do Armando Evangelista. Empatou com o Fluminense. Sim, mas tem essa coisa da estreia técnico do Goiás, como eu vim dizendo, né? Do Armando Evangelista. Exatamente. E vocês falam de reforço do Vasco. O Vasco também tá encaminhando o acerto com o Maicon, né? God of Zaga. Sim. Rescindiu com o Santos, já é oficial. Acho que chegou no Rio. God of Zaga é ótimo. Parece é o apelido dele, né? Pra quem não entendeu. Chegou ao Rio, só falta assinar, né? Vai passar pelos exames. Sobre o Vasco, parafraseando Sandy Júnior, no outono é sempre igual. Maurício Barbieri vai cair no final antes do final da estação, ele cai. Olha aí. Não, olha aí. Sandy Júnior, momento Sandy Júnior aqui, amigo. Que beleza. Eu vou dizer uma coisa. Se o Maurício Barbieri ficar até o fim do primeiro turno, eu vou cumprimentar os colegas vascaínos da redação. Ele não fica, não. Vai porque cair em breve. Se o Barbieri fica até o fim do primeiro turno, o Vasco será campeão da Série B do Brasileiro de 2024. A oportunidade era agora, né? De demiti-lo? Alô, Vasco, Eduardo Cudê no mercado, tá? Tem setembro ainda, né? Tem data FIFA em setembro, vai parar de novo. Exatamente. Mas daqui pra setembro tem chão. Mas daqui pra setembro vai estar faltando nem 10 soldados. Pode pegar uma terra ainda mais arrasada. Quando é que acaba o outono? Vai ser setembro e vai cair no final. É verdade. Não, o inverno, no caso, né? O inverno vai acabar em setembro. Não, mas começou o inverno. Exatamente. Esquece, já misturei tudo aqui. Olha aí, que momento, amigos. Momento climático aqui. Momento climático e tormenta, né? Olha só, a gente passou aqui sobre os principais clubes da Série A. A gente
tentando situar você a respeito do que aconteceu nesses 10 dias, se seu time melhorou ou não. Nós veremos na prática dentro do gramado, como diria o ex-técnico da seleção brasileira, o gramado fala, o campo fala. Então o campo dirá quem aproveitou ou não esses 10 dias. A gente vai falar também um pouquinho sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Temos 2 representantes, o Brasiliense e o Ceilândia. Vamos numa rápida pincelada sobre o que aconteceu no último fim de semana com o Brasiliense e o Ceilândia, que vão se enfrentar nesse no próximo sábado, isso. em mais uma rodada da Série D. Vai lá, Danilo. Antes de a gente dessa pincelada, eu vou pedir só um minutinho, assim. Pode até botar um cronômetro aqui do lado o editor vai botar com um cronômetro aqui pra falar dos outros rapidinho. Sim, vamos. Um giro bem rápido aqui. Bragantino. Data FIFA ficou com mais jogador no DM do que qualquer outro time. Claro. Cuiabá, o técnico Antônio Oliveira sim. ficou uns dias lá, depois foi pra Portugal fazer um curso da UEFA. Deixou o time lá, abandonou o time. Bahia conseguiu recuperar alguns jogadores de lesão, né? A posição talvez seja a melhor notícia do Bahia. Goiás eu acho que ele é o único time de todos que a gente falou que aproveitou a data FIFA para alguma coisa, porque eles contrataram o técnico antes, então o técnico teve aí todos esses dias de data FIFA para poder recuperar jogador, para ele conhecer o elenco bem. O América Mineiro, a mesma coisa, né? Parou, né? Aproveitou esses 10 dias pro Mancini tentar dar uma organizada, porque é um time que a gente sabe que tá até entregando menos do que a gente estava esperando, né? Então o Mancini aproveitou esses 10 dias. E o Curitiba tá lá embaixo, não consegue ganhar de ninguém no Brasileiro, deu até uma certa dó de escrever. Não consegue vender a SAF, não consegue ganhar, não E deu até uma certa dó de escrever do Curitiba, porque o destaque deles, desses 10 dias, foram os nãos que eles tomaram no mercado da bola. Nicão não quis ir pro Curitiba por causa do Atlético Paranaense. Tem outros 2 que a gente citou aí que eles desistiram de contratar. Giro de 60 segundos do restante. Deu 60 bem bacana. segundos, ô produtor? A gente vai saber depois. Bem bacana, valeu. É isso mesmo. É bacana esse complemento aí. Série D do Campeonato Brasileiro. Brasiliense e Ceilândia vão se enfrentar no sábado. A gente vai falar disso no podcast pré-fim de semana. Mas como é que foi na rodada anterior? Marcos Paulo Lima, eu estou permitido a sonhar? Danilo Queiroz, estou permitido a sonhar? Não? Não, é demais, grátis, né? Sonhar é grátis. Só na né? padaria que não. Na padaria que não. Na padaria, dependendo do local, pode variar de R$3,50 a R$8. Mas, independente do preço do sonho e do que pode se pagar por isso, o Ceilândia fez uma partida maravilhosa. Venceu tô dizendo assim, por objetivo, maravilhosa. Bateu o Anápolis, que era um dos invictos. Inclusive, tem matéria no correiobrasiliense.com.br sobre os únicos invictos do Campeonato Brasileiro, né? Tem apenas o Palmeiras na Série A e outros 4 clubes na Série D. Um deles é o Ceilândia Patrocinense, Ferroviário do Ceará e o Retrô do Pernambuco. E então, o Ceilândia é um desses times invictos, né? O Anápolis era o 5º da Série D, perdeu. E o Ceilândia aguentou com um a menos, né? Depois que teve um dos 2 zagueiros expulsos, não sei, não tô lembrado se foi o Euler ou o Batiudo. Foi o Euler, né? Uhum. Inclusive, foi 1-0, né? Depois o Adelson, daquele estilão do Adelson, né? Tá 1-0, vou botar um caminhão bitrem atrás. E aguentou, e foi um resultado maravilhoso. Devolveu o Ceilândia pra liderança do grupo, por quê? Porque o líder, que era o União Rondonópolis, foi batido pelo Brasiliense em casa. Sim, o Brasiliense venceu um jogo em casa com o público e não teve pressão dessa vez na saída do estádio. 3-0, um resultado maiúsculo do Brasiliense. Jogou bem até, né? E pelo menos pro Ceilândia, que deixou aquela maldição dos 7 jogos sem vencer, que foi na temporada passada, né? Que a gente lembrava, nas 4 primeiras rodadas, 10 pontos de 12 possíveis, e depois ficou 7 sem ganhar e não classificou nem pro mata-mata. Dessa vez, fez os mesmos 10 de 12, empatou 4 jogos seguidos e ganhou do Anápolis agora. Recebe o Brasiliense no Abadião, com o público, né? Ou seja, vai ser um confronto com o público. Não tenho certeza ainda, Danilo, se você tem essa informação, se vai ser com 2 torcidas ou não, até porque o Abadião agora pode receber visitantes. Inclusive, recebeu contra o Anápolis, quando teve o jogo. Foi, inclusive, no meio de semana, quarta-feira, 3h30 da tarde. E teve torcida do Anápolis lá. E assim, a gente ainda tem que saber essa informação. Acho que na sexta-feira a gente vai ter com a informação, né? Isso é uma informação pra se checar realmente, porque aqui em Brasília acontece de tudo em relação à torcida, né? A gente sabe disso. O Ceilândia tá tem um tempo já que o Ceilândia, até desde o jogo contra o Santos na Copa do Brasil, que o Ceilândia tá tentando organizar. Do tempo que o Ceilândia não ganhava do Brasileiro. São 15 organizar jogos, lá o Abadião para receber 2 torcidas. Em tese... E tá pronto.
em tese tá pronto, mas aí tem que ver se... Porque é muita aprovação que envolve, né? Então, assim, é uma apuração mesmo pra ir atrás E tem um detalhe, saber. a gente vai ter também no fim de semana, não tocando exatamente no esporte, o carnaval fora de época. E o policiamento pode cair tem isso diretamente também. pra lá. Ou seja, vai depender de um laudo direto da Secretaria de Segurança Pública pra definir se o confronto interno vai ter torcida ou não. Mas os dois times tiveram um UFA nesse fim de semana. Estão permitidos a sonhar. O brasileiro, não sei se ainda entrou no G4, acho que ainda não. Não, tá em quinto. Tá em quinto ainda, atrás ainda do Operário de Várzea Grande. Mas tá ali, tá na briga. Somou pontos, venceu em casa, o que era importante, que era necessário contra o time que era líder do grupo. E o Ceilândia voltou à ponta. Os dois times têm de tudo para se classificar. Parece que vão se classificar, pelo que vão mostrar agora. O Ceilândia tem algumas partidas fora de casa. E o Brasiliense vai ter, nessa reta final, uns 3, 4 jogos no Cerejão. E um desses jogos, um dos jogos fora de casa que o Brasiliense vai ter na reta final é justamente esse, contra o Ceilândia. E no fim de semana vai ter um bom jogo. Então, Bacana. um grande jogo. Nessa Né? questão da torcida, eu acho que pesa até o histórico da torcida do Brasiliense. Conta, né? Exatamente, Além do porque- evento na cidade, se tiver torcida única, Claro. acho que não é nem por questão do estádio, acho que é por comportamento da Não, torcida sei mas brasiliense mesmo. isso também não resolve tanto, porque quando tem torcida única, inclusive no Brasileirão do ano passado, da Série D do ano passado, teve torcida única nos dois jogos. Acho que os dois foram no Abadião. E quando o Ceilândia foi mandante, teve torcedor brasiliense infiltrado. Pagaram o ingresso, entraram normal, sem esse nada do brasiliense posto. Se juntaram em um grupinho e ficaram ali torcendo. Ou seja, com torcida única ou duas torcidas, vai ter gente torcendo pro brasiliense lá de qualquer forma. E como você mesmo citou, né? Aquela coisa contra o Nova Venécia, esse jogo contra o União Rondonópolis foi só o segundo em casa, depois do cumprimento da punição. Esse negócio que o Paulo falou, até é bom a gente realmente ressaltar isso aí, que é a questão do carnaval que vai ter, né? Fora de época aqui em Brasília no fim de semana, que em época normal de carnaval, o Candangão já aconteceu de não ter rodada, porque Exatamente. a polícia não dá conta de fazer segurança dos dois. Então, assim, Uhum. Bom, a gente entrou também na reta final da Série A1 do Brasileirão Feminino. Eu vou ler pra você aqui os resultados. A gente tá em clima realmente de Copa do Mundo feminina. Já tem algumas jogadoras treinando em Teresópolis. O Brasil, a gente repete, vai jogar aqui contra o Chile no Mané Garrincha. Os ingressos estão à venda. Vai jogar contra o Chile no dia 2 de julho. Isso. No Mané Garrincha, às 10 horas da manhã. Será jogo do Esporte Espetacular, é esse? 10h30, 10h30. É 10h30 da manhã no Mané Garrincha. É jogo da Globo. A seleção joga contra o Chile, dorme em Brasília e na segunda-feira embarca daqui direto para a Austrália. Inclusive o presidente da Federação do Distrito Federal, Daniel Vasconcelos, será o chefe da delegação. Então daqui eles vão partir direto rumo à Oceania para a Copa do Mundo. O mata-mata da Série A1 começou com o Cruzeiro perdendo para o Corinthians por 2-1. O Flamengo tomou 3-1 em casa no primeiro jogo. O São Paulo empatou por 1-1 com o Palmeiras que é um dos candidatos ao título. E o Internacional perdeu para a Ferroviária por 1-0. Teve o Corinthians também, né? Corinthians e Cruzeiro. 2-1, Corinthians. Corinthians e Cruzeiro, foi o que eu falei O jogo primeiro. foi em Muriaé. Exatamente. Então a gente vai chegando na reta final da Série A1 do Brasileirão Feminino, no qual o Real Brasília escapou do rebaixamento, vai disputar a primeira divisão no ano que vem. Para terminar, eu quero a opinião de vocês sobre uma pergunta batata quente. Quem deve fazer o trabalho de transição da seleção brasileira, ou seja, ser o técnico interino da seleção até a chegada de Carlo Ancelotti? Curto e grosso. Barrini. Eu vou pegar aquele seu gancho. Acho que o Seedorf tem os requisitos aí por conhecer o Brasil, por conhecer o Ancelotti, por falar o idioma. Acho que ele sai na frente. Paulo. Posso deixar pro final o palpite Então vai. Se o inusitado? Danilo já tiver aí na ponta da língua. Adelson já Ceilândia Comeu lá. ainda. Maravilhoso. Sinceramente, a melhor saída era não ter jogo da seleção brasileira até o Ancelotti Só que agora jogar, não, né? agora não dá tem mais. como, Não deixa dá. o São Ramon, 8 cara. jogos até lá. Inclusive tem jogo contra o Uruguai, né? No meio do Exatamente. caminho. Argentina. Deixa o Ramon, já Isso, baixou a super cabeça pro clássico, que tá acontecendo lá, tá fazendo o trabalho dele. O ideal era não ter jogo da seleção brasileira até lá, mas A cara do não é Vitor. possível. Porque o corte não vai aparecer, mas a cara do Vitor Parrini foi uma coisa espetacular. Vamos lá, galera, que vai terminar o nosso tempo. Paulo, Sim, quem deve assumir interinamente? Curto e grosso, vamos lá. Eduardo Cudê, mentira. Acho que a CBF cabia fazer uma proposta um pouco ousada por Marcelo Gajardo.
É um técnico que... Mas ele não vai aceitar ser interino. Interino, não. Interino pra depois trabalhar com o Carlos Ancelotti. Acho ele que quer não algum faz lugar. sentido. Se ele não foi aceito no Olympique de Marseille, ele precisa pelo menos da seleção brasileira. Imagina, se ele pega a seleção brasileira, bate na Argentina, 3-0, baile. Mas como algum time da Europa não vai querer? como interino, eu não vejo ele Sei. aceitando ser interino por um ano e Não depois ser auxiliado do Ancelotti, acho que não. Eu escrevi lá no blog, e não posso me contradizer, eu defendi a contratação do Clarence Seedorf para fazer esse período de transição. Justamente por isso que o Parrini estava falando. É um cara que foi jogador do Ancelotti no Milan, é um cara que jogou no Botafogo, é um cara que teve uma esposa brasileira, tem residência no Rio, sabe que é o futebol brasileiro, tem opinião sobre o calendário daqui, sabe como são as viagens, enfim, tem um trânsito muito legal com os jogadores brasileiros, inclusive foi citado pelo Ronaldo recentemente em um Instagram, no qual o Seedorf fala que o Ronaldo foi um dos melhores centroavantes com quem ele jogou. Então eu acho que seria uma solução rápida e imediata, e o Ramon pode ficar com ele ali, os dois tocando barco até que o Ancelotti assuma. Sim. Tá bom? Só queria um espacinho antes do Toca e Me Voe. A gente tem que estourar uma hora, né? Não, tem jeito, mas, né? não é pra estourar. Só queria deixar registrado aqui também os pêsames à família e os amigos do Paulo Roberto Martins. Faleceu essa semana, não Moça. Um jornalista Sim. de São Paulo, né? Grande Santista. Boa lembrança. Grande Santista. Inclusive, a maior memória que eu tenho dele foi de uma fala infeliz que ele teve, né? Aliás, que ele falou mais como santista do que como jornalista, que foi ter chamado o Abel Ferreira de desgraça, mas como direta pessoa nos debates é sempre uma personalidade calorosa, um profissional sempre reto e na maioria das vezes correta. Então eu queria deixar esse espaço também para homenagear o querido moço que faleceu na segunda-feira. Legal. Então esse foi o podcast O Que Mudou ou Não no seu time em 10 dias de data FIFA. O que mudou ou não, nós saberemos nas próximas rodadas. A 11ª, a 12ª, depois vem Copa do Brasil, Libertadores, e a gente vai saber quem realmente aproveitou bem ou não esse tempo. Tá bom? Um forte abraço, toco e me voe.